Fala galera, bem-vindos a mais um Honey Lab. Peço desculpas pelo atraso aí, que eu falei que eu ia fazer sempre de semana em semana, mas, pra quem não sabe, semana passada foi 4 de julho aqui, que é o nosso carnaval. Então, e pra mim que trabalho no ramo de cerveja, né, com a Budweiser, foi assim uma loucura, é a minha pior semana do ano. O menino sofreu, tava lascado. Mas não liga não, porque hoje a gente vai fazer diferente. Então, hoje a ideia é trazer um pouco da vida do César pra vocês também. Eu acho que ele tem uma história muito legal pra contar, que poucas pessoas sabem, muita coisa por trás dessa carinha Chegar até carismática aqui. que você fala. E aí eu achei legal ele dividir isso um pouco com vocês também. A gente trouxe tantas pessoas legais já, tem muitas ainda pra trazer. A gente não, né? Olha, eu me incluindo. Mas o César, né? Mas eu tô sempre aqui nos bastidores, então eu acabo me incluindo nisso também. Mas eu acho que seria legal ele dividir um pouco da história dele com vocês, então a gente vai meio que inverter os papéis um pouco hoje. Eu vou meio que comandar aí e ele fica Hoje eu vou ser o convidado. por tocar como convidado. Porque assim, a gente já tá no nosso terceiro episódio aqui e tem muita gente de San Diego que me conhece, né? Por eu morar aqui já há 5 anos, mas tem muita gente que pode estar vendo o canal também, vendo os vídeos, os podcasts, e é legal saber também um pouco de mim, né? Que me propus a esse projeto. Exatamente. Então vai lá, minha host. Aliás, antes de começar, vai lá, hoje você é a host, por favor. Então, por favor, se você tá vendo os vídeos, tem acompanhado o trabalho que o César tá fazendo, gosta dos vídeos aqui do canal, quer ver mais, Boa. quer ver esse cara gato aqui, mais ou menos, fala. Deixa seu like, ativa o sininho, o que mais? Comentário, compartilha, manda no WhatsApp, Exatamente. tem várias formas de Segue a compartilhar. gente no Instagram também, Honeylab, acho que podcast. Bom, eu vou botar aí no vídeo, não faço ideia agora. Bom, mas vamos lá, meu amor, o que você quer saber da minha vida que você não sabe? Vamos nos conhecer melhor? Ridículo. Então, começa contando um pouco, eu acho, do teu background no Brasil, assim, né? Muita gente sabe que aqui na Califórnia tu trabalha na Ambev, né? Temos a Ambev do Brasil e a Anheuser-Busch, que é a daqui. Mas como foi no que tu formou no Brasil? Como começou a tua vida profissional lá? Enfim, pra gente começar a ter uma ideia de quem é o César. Então, é muito louco, né? Porque, sei lá, vou ficar falando aqui 5 horas se eu for contar toda a trajetória. Mas a história é legal. Mas é maneiro. É assim, cara, eu primeiro que vou passar rapidamente na minha vida. Eu nasci nos Estados Unidos e morei minha vida toda no Brasil. Meus pais são brasileiros, claramente. E aí com 12 anos voltei pra cá, morei 2 anos aqui e voltei pro Brasil pra terminar o ensino médio, que é o primeiro ano? Não. Ensino fundamental. Não. Não. Primeiro ano, tipo, Primeiro antes de fazer o vestibular. ensino médio. Ensino médio, né? Fui fazer o ensino médio e fazer faculdade no Brasil. E aí, cara, tipo, eu acho que, sei lá, a minha vida toda eu nunca soube assim direito o que eu queria ser, tá ligado? Até porque no Brasil a gente tem que escolher o que quer ser muito cedo, né? Eu acho que a maioria das pessoas não tem muito uma ideia formada. Tu sabe o que tu não quer ser, mais do que o que tu quer ser. Naquela época eu nem sabia também, porque você meio que você tá no colégio lá e você não tem muito contato com não gosto nada. de português, sai. Gosto de matemática, vem. Exatamente. Meio que fui por aí que eu fui também. Porque eu lembro que eu, sei lá, eu pensei em ser arquiteto porque eu adorava jogar The Sims. Acho que todo mundo, Tu seria um ótimo arquiteto, eu acho. E aí eu fiquei com isso, mas aí na minha época, assim, cara, sem sacanagem, acho que todo mundo que lá pelo menos no meu colégio, ou você fazia engenharia, ou você ia fazer medicina, ou ou ia ser advogado. E aí o resto era o resto, tá ligado? Aí era meio que tudo focado pra essas profissões, assim. O que sobra pra mim, que fiz jornalismo. Cara, era tipo assim, todas as aulas era meio que voltado pra galera que ia prestar vestibular pra essas matérias. E aí eu, por eliminação, acabei falando, eu gosto de história, ok, passo em matemática. Bom, foda-se, vou fazer economia. Aí resolvi fazer economia. Vamos dar uma controlada nos palavrões, porque senão a senhora, minha sogra que tá assistindo, vai falar que a gente tá falando palavrão. Depois eu tomo esse feedback negativo aí. Bom, então, mas é o que eu tava falando. Aí eu fui por eliminatória, fui fazer economia, aí fiz, sei lá, tantos anos de economia. Terminei assim naquela época de conseguir estágio, meio que sempre fiz. É isso que é foda, né? Porque eu acho que quando a gente ingressa na faculdade muito cedo, tipo com 18 anos assim, meio que tu não tem cabeça pra entender o que tu tá fazendo. Nenhuma. Porque eu lembro que a minha cabeça durante a faculdade era meio que igual ao colégio, assim, cara, vou estudar, passar de ano e entrar de férias.
A diferença é que na faculdade tu faz coisas que tu gosta um pouco mais, né? É um pouquinho mais então, focado pra só que eu alguma não coisa tinha tu já muito tem mais isso, né? afinidade do que o colégio, que é mais amplo, né? Mas eu tive, assim, muita matéria que eu curtia e tal, mas eu meio que levei com essa cabeça de, acho que por eu nunca ter, assim, ter sido meu sonho, economia e tal, mas foi indo, tá ligado? E aí chegou na época lá de... Mas nunca foi uma faculdade que tu gostou, então? Ou tu, Não. a partir de algum momento tu gostou? Cara, eu curti, como eu falei, tiveram matérias, assim, professores, pô, fiz muitas amizades na faculdade, era legal pra caramba. Mas nunca foi aquele negócio, nossa, meu sonho é ser economista, é, sei lá, trabalhar num banco, Sim. ou ser professor de pesquisa, alguma coisa, nunca foi... Na verdade, eu cresci meio sem saber direito o que eu... Até hoje eu não sei direito o que eu quero ser na minha vida, tá ligado? Porque tudo que eu pensava era sempre assim, cara, pô, mas eu não me vejo pra sempre fazendo isso. Era meio que eu pensava assim, né? Graças a Deus, hoje eu acho que o mundo que a gente está vivendo nos permite ser muitas coisas. Exato. E mudou completamente as profissões, o que é muito legal. Eu acho que tá vivendo essa época muito irada. E o que é muito difícil, porque é um pouco difícil das pessoas de outras gerações entenderem isso e acompanharem o passo que a gente evoluiu, né? Então, hoje, trabalhar, por exemplo, com mídia social ou na internet não é o trabalho ainda, né? Não. Pra geração passada fica mais difícil de entender, Tá, né? mas bora lá, vai. Não, tudo bem, o papo é esse mesmo. Porque era realmente isso, eu não conseguia me ver, tudo que eu pensava, assim, dentro de economia, até outras profissões, eu falava, pô, eu não me vejo a minha vida toda fazendo isso. Acho que é por isso que eu quis abrir a Maria com você, eu tenho sonho de ter vários negócios, porque, sei lá. E aí... Mas beleza, entre tudo, eu falei, naquela época meio que tinha um status assim, fazer economia, você ia trabalhar no mercado financeiro, porque você vai ganhar dinheiro. Eu acho que existe um pouco disso até hoje. Até assim. Hoje um pouco, né? Não sei lá. muito, mas tem, sempre tem. Exato. E naquela época, assim, o Brasil tava bombando, bolsa, etc. Aí eu fui trabalhar, eu fiz vários, comecei a prestar, como é que fala? Entrevista de estágio. Puta que pariu, eu fiz umas 60 entrevistas de estágio. Na primeira eu fui nervoso, na 15ª eu já tava, beleza, já sei que o cara vai me perguntar e tal. Tipo, nem ligava mais pra roupa que eu tava indo já, tá ligado? Primeira entrevista eu lembro com a roupa toda bonitinha pra dentro da calça. Mas teve um dos primeiros lugares que eu prestei, assim, pra procurar estágio, que era um banco de investimento bem pequeno, assim, lá no Rio. Pequeno que eu digo de tamanho, mas em termos de dinheiro que eles tinham under management, era bastante até, assim. E aí eu fui prestar para ser back-office, que é a porta de entrada quando você começa a trabalhar num banco. Aí, porque é estagiário. mas assim, esse, sei lá, acho que foi o segundo job que eu tentei aplicar. Só que o processo seletivo foram umas 7 etapas, assim. Engraçado, não sei se isso daí é no Brasil inteiro, ou como é que é no jornalismo, mas em economia, cara, toda entrevista de estágio não é uma entrevista. São, assim, 4 entrevistas dinâmicas, não sei o quê. Eu não passei muito por isso, não. Não? O jornalismo não era assim, não? Bom, sei não, lá. Porque os lugares que eu trabalhei... A minha cidade é pequena, né? É diferente, talvez. Verdade, né? E os lugares eram empresas específicas. Trabalhei na prefeitura, não tinha muito mas isso. tu foi trabalhou indicação. na MOR, que era uma empresa grande. Geralmente eles têm um processo seletivo bem da chato. MOR. Não, porque a menina que me contratou na MOR me conhecia. É jeitinho, né? Então, não sei, eu não lembro. A minha memória nunca foi a Não, melhor, tô zoando. Mas eu lembro que cara... Era uma fase assim que não me... não sinto muita falta, tá ligado? Mas aí eu prestei e fui contratado. Assim, eles fecharam, a gente gostou de você, tem um investidor aqui que você vai ficar por trás dele no back-office e tal. Você começa, sei lá, daqui a uma semana. Esse foi teu primeiro... Seria o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, meio que de estágio, assim, que eu comecei num banco de investimento. E aí, cara, eu lembro que... Tu tava na faculdade ainda que semestre? Tava, eu acho que no último ano de faculdade. Tá. Ou seja, faltavam 2 semestres assim pra eu terminar. Aí, cara, eu lembro que eu fiquei todo feliz. Cheguei em casa, meus pais abriram champanhe. Parabéns, meu filho, vai trabalhar, primeiro emprego, blá, blá. Cara, eu acho que isso foi numa sexta-feira. Na segunda me ligam de lá. Tudo bem, César, beleza e tal. Você ia começar, só que então, infelizmente, você não vai começar mais. Tipo, consegui ser mandado embora antes de começar a trabalhar. Ai, que pecado, gente. Não, sabe o que é o pior? Eu tava animado pra começar, só que o pior é que eu falo, cara, já tinha falado pra minha avó, tinha falado pros meus pais já. Mas aí eu entendi. Tinha estourado champanhe. Tinha estourado champanhe. Porra, ainda bem que naquela época eu não tinha stories dessa merda, tá ligado? Senão eu tava ferrado.
Ia estar deletando os stories. E aí, cara, bom, resumindo, eles não podiam me contratar mais porque o cara que eu ia ficar meio que por trás resolveu sair e abrir o próprio banco de investimento dele. Ah, tá. Então, e aí eu não ia ter função. Não ia ter mais função pra mim. Ficou meio que um negócio assim, agora a gente não vai poder te contratar, mas se abrir outra vaga, blá blá, né? Aquela velha história. E aí... Que tu já perde a esperança. Que tu já perde a esperança, sabe que nunca vão ligar, né? Só que aí me ligaram, no dia seguinte me ligou, só que quem me ligou foi o cara que saiu. Que teoricamente era pra ser o teu chefe. Que teoricamente era pra ser meu chefe. Ele falou, pô, ele tinha me entrevistado e tal. Ele falou, cara, eu gostei muito de você, eu saí pra abrir o meu próprio banco de investimento. Até agora sou eu. Sacanagem. Por enquanto sou eu, um analista, e a gente queria contratar um estagiário, a gente pensou em contratar você, porque eu já entrevistei e tal. Você topa? Era, sei lá, eu ia ganhar R$1.000 a menos, ou algo do tipo. Falei, porra, óbvio. Bom, porque pra quem não tem pra trabalho, quem não tem nada, ganhar 1.000 a menos, 1.000 a menos. Não, eu achei maneiro porque ele falou exatamente, cara, meu estagiário só vai ter você, então você vai ter que fazer muita coisa lá dentro. Então meio que eu vou te ensinar a fazer análise pra você ajudar o analista, você vai me ajudar fazendo os trades, blá blá. E eu falei, cara, irado, porque se é um estágio, maneiro eu pegar e até prover diferentes áreas de um negócio pra... E realmente fazer tudo. Chegava lá, era eu que passava o aspirador lá na nossa salinha, que devia ser o tamanho dessa mesa. É o típico estagiário Típico mesmo, estagiário mesmo. Limpava lá quando ia chegar visita, comprava, fazia compra do café, fazia café, e aí quando tava sentado, tava fazendo análise de empresa. Então, pô, foi muito irado, assim. E os meus chefes eram muito legais. Bastante tempo, não? Cara, eu trabalhei, eu acho que uns 2 anos. Ah, tu ficou bastante tempo Fiquei. Então, eu só saí de lá porque a gente começou a meio que conseguir uns outros clientes, né? Porque a gente meio que saiu com um cliente grande só. E aí, conforme foi, a gente foi ganhando os outros clientes. E um outro banco de investimento de São Paulo meio que queria juntar as operações. A gente trazia esses clientes para esse banco de investimento de São Paulo e meio que se tornava um núcleo deles lá do tipo de análise que a gente fazia. Nossa, a câmera tá tremendo muito. É porque tu tá balançando. Eu acho que eu tô balançando, foi mal, galera. Então... E aí o que aconteceu? O meu chefe na época faltava um semestre para terminar, faltava 6 meses. E aí ele meio que me chamou para conversar um dia, falou, cara, tá acontecendo isso, a gente decidiu que a gente vai se juntar, então a gente vai estar se mudando para São Paulo. Eu quero muito que... Lá meio que eu ainda era estagiário. Ele falou, cara, eu quero muito que você seja efetivado. Pô, eu gosto do seu trabalho, a gente tem uma sinergia maneira aqui, todo mundo. Mas assim, se fosse você, trancaria a tua faculdade... Ou então larga. 6 meses pra acabar. Porque eu vou precisar de você. Porque, cara, quem fala trabalha... Fala isso em casa, fala pra mãe e pro pai que tu vai largar a faculdade. Mas eu tive essa conversa, tá ligado? E assim, lá no Rio, quando você é estagiário, principalmente de economia, cara, teoricamente é pra você trabalhar só meio expediente, mas você nunca trabalha meio expediente. Sim. Você sempre trabalha até 1 da manhã, 10 da noite, até final de semana você vai no escritório. Então isso era o de menos, só que ele ia precisar de mim durante aquele horário que teoricamente eu teria que estar na faculdade. Sim. E eu ia estar em São Paulo e não no Rio. Minha faculdade não tinha em São Paulo. Pô, mas e aí na hora foi maior, assim, dúvida minha. Porque no fundo eu queria ir, porque caralho, vamos crescer, vou ganhar um salário melhor. Eu curtia aquele trabalho. Ficava fazendo análise o dia inteiro porque tinha muito dessa parte criativa. Que eu tô te falando, tá ligado? Eu passava o dia inteiro, quando eu não estava comprando café ou fazendo café, eu passava assim, montando apresentação, analisando a empresa, então juntava muita parte analítica com a parte de ficar fazendo PowerPointzinho que eu curto, tá ligado? E eu tava amarradão e aquele negócio, a gente vai crescer, tu vai ser efetivado, eu imaginei que eu ia estar andando de Ferrari, aquelas coisas quando a gente é mais novo, acha, né? E aí conversei com meus pais, foram completamente contra. Cara, ainda bem que eu não fui. Porque, resumindo, conversei com meus pais, todo mundo... E aí conversei com um amigo, com o pai de uma amiga minha que era economista, e eu tinha ele como exemplo, assim, ele trabalhava em fundo de investimento. E aí ele falou uma parada que me fez pensar muito, tá ligado? Meio que era o que meus pais falaram, mas ele teve um jeito melhor de me falar. Acho que quando vem de um terceiro de outra pessoa, também, exatamente. A gente escuta diferente, né? Porque santo de casa não faz milagre. Pai é sempre meio que a gente dá aquela contestada, assim, né? E aí ele falou, olha, você tem 2 opções na tua vida aqui agora. Você pode ir e, assim... Pelo visto, eles gostam de você realmente, legal. Mas pensa aqui, você vai estar por 6 meses largando mão de um diploma, que hoje em dia ainda é muito válido, principalmente na tua área. E pensa que se tu for, legal, pode dar certo, pode dar muito certo, mas tu sempre vai ser a sombra dele, porque meio que tu parou a tua vida
pela empresa, legal pra caramba, mas se a empresa não der certo, ele se vira. Ele vai trabalhar em outro banco de investimento, o analista também, só que você ficou sem um diploma. Você vai ter que voltar a tua vida pra trás. Ou então, você não vai, termina a tua faculdade e depois vê como eu estiver lá e você corre atrás pra tentar voltar pra lá. Eu falei, caralho, faz todo sentido isso. Aí meio que recusei e foi de boa, assim. Mas ele ficou meio não decepcionado, mas ele achou que eu ia topar, tá ligado? Porque eu saí de lá muito animado. Mas aí ele tava sendo meio egoísta um pouco, né? Porque ele sabia. Não. Ele sabia. Dava meio lógico um pouco, né? Cara, não, no fundo eu achava assim, muito que a gente ia ser tipo Lobo de Wall Street, assim. Eu acho que ele imaginava que o troço ia dar muito certo e tinha tudo pra dar certo. Tudo bem, mas mesmo assim... Bom, mas ele tava arriscando um negócio de um menino, né? Exatamente, ele nem pensou nisso, tá ligado? Ele pensou que, de repente, depois ele volta pra faculdade, não vai precisar disso, porque a gente vai estar muito bem. Mas aí, graças a Deus que passaram uns 2 anos, meio que... Não é que faliu, mas o negócio se desfez, ele foi trabalhar com outra coisa, e aí realmente eu teria ficado meio que... Na mão. Ou eu ia com ele, ou eu ia ter ficado na mão, tá ligado? Mais uma vez. E aí, beleza, aí eu me vi me formando assim, e aí eu comecei a aplicar, e eu falei, cara, quando eu trabalhei no banco de investimento, eu analisava empresa. Muita empresa do exterior e algumas empresas daqui também. E eu tinha sempre uma admiração pela Ambev, pelo Itaú, tinha umas empresas que eu analisava que pareciam empresas bem saudáveis e tal, sei lá, eu achava legal. E cerveja, né? Tipo, eu lembro que eu tinha que ficar lendo os relatórios do balancete da empresa, assim, anual e tal, e os da Ambev eram sempre os mais legais, assim, as fotos, festa e blá blá. E aí olha eu apliquei. por que o menino aplicou. Tá vendo? Tudo errado. Tudo errado. Não minto. E aí, e tinha também, assim, a Ambev sempre foi muito forte de cultura, né? Tem uma história bem legal, tanto que tem livros sobre a cultura, como começou a empresa e tal. E sempre você ouve falar muito da empresa, principalmente porque é uma empresa muito sadia e etc. E aí eu tinha uma admiração, aí abriram o programa de trainee e eu me inscrevi. Só que logo na primeira etapa eu já não passei pro trainee. Eu meio que... Não passei não, mas eu fui pré-selecionado para um outro programa. Que era... Porque o trainee é meio que... Você treina por mais tempo na empresa e em todas as áreas da empresa. Como eu tinha um background já muito de economia, eu fui para um programa diferente da Ambev, que era tipo talentos. Que era uma coisa mais focada já que eu gostava de... Já que eu, sei lá, que eu tinha todo esse background de economia, eu ia mais para a área financeira, que eu treinava só na área financeira e de lá eu exercia alguma função. Mas então era um pouquinho acima já, de trainee. Não era. Eram só duas... Eram coisas diferentes, dois caminhos diferentes. O trainee, geralmente, é até a galera mais cabeçuda, assim. Tá ligado? Todos os cases de sucesso que tem de nego da Ambev, assim, os principais começaram como trainee. E era bem difícil passar no programa, tanto no trainee quanto no talento, que foi o programa que eu fiz. E assim, eu nunca fui o melhor aluno da faculdade. Eu já ouvi falar que as vagas da Ambev são muito concorridas, assim, papo de nego de 80, 90 mil pessoas. Não, e rolam vários mitos. Como eu disse também, de novo, foram 7 processos seletivos. Eu lembro exatamente o que eu fiz. Primeiro era uma prova de inglês e português. Não, uma prova de inglês e lógica. E era uma prova que depois... É engraçado, porque depois, como eu fui trabalhar na Ambev, meio que eu, às vezes, prestava umas entrevistas pra... Eu entrevistava a galera que queria entrar no Talentos. Não era uma coisa assim, super especial, porque às vezes realmente faltava alguém, você tava trabalhando lá, vai você também, que você é da empresa, você já trabalha com isso, você vai saber entrevistar. E aí eu via como é que eram as coisas. E aí essa prova, eu me achei muito burro nela, porque eu falava, caraca, eu falava inglês, né, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos e tal, e eu tirei, sei lá, acho que 8,5 na prova de inglês. Eu falei, caraca, não é possível, eu mandei muito mal, tá ligado? Porque eu tinha deixado de lógica pra tirar uma nota pior, e a de inglês, eu falava, de inglês é 10. Pra compensar. De inglês compensa de inglês, igual o vestibular. Tu vai mal na prova e compensa na redação. Aí eu falei, não. Aí 8,5 no de inglês, e no de lógica, sei lá, foi 8 ou 7,5, foi alguma coisa assim. A gente sempre mente, joga um pouquinho pra cima, no fundo deve ter sido 7, mas a gente vai falar que foi 8,5. Mas aí, essa prova, a parada era que se você acertasse a pergunta, a próxima pergunta da prova era mais difícil. Então, meio que ninguém ia muito bem, só se fosse um crânio bizarro, tá ligado? Mas o que não faz sentido algum. Não faz, porque tu tá indo bem, tipo assim, você vai meio que empurrando você até o teu limite. Se você tá indo mal, eles te dão uma mais fácil pra você... É bem inteligente até. Os programas seletivos da Ambev eram bem legais, os testes. Aí fiz esses testes. Depois foi uma entrevista com o RH do Rio de Janeiro.
Aí fiz entrevista de RH. Depois foi uma entrevista com o diretor comercial do Rio de Janeiro. Fiz a entrevista. Depois uma dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo era muito chata, cara. Era aqueles negócios de, sei lá, você finge que é uma empresa, outra mesa finge que é uma empresa, tem que apresentar case num dia, uma pressão, né, que te observando. Ah, foda-se. Aí fiz a dinâmica, aí depois aí fui pra São Paulo pra última entrevista com os diretores lá. E aí fui contratado. Finalmente, levou quanto tempo o processo? Cara, foram uns 3 meses de processo. Eu lembro que eu comecei o processo tipo, em julho. É pra matar de ansiedade, né? Ou comecei em setembro, finalizei tipo em dezembro. Pra começar em janeiro. Era bastante tempo, assim. Até porque você fazia uma etapa, aí era uma semana, aí eles te ligavam, blá, blá. E aí eu terminei o final todo, tanto que no processo, na primeira etapa foram 70 mil candidatos e pro financeiro foram contratados 4. Arrasou. Tirei onda. Foca. Tá, e aí, tipo assim, foram 70 mil e no final eram só 4 do financeiro e já começava no mês seguinte, a gente já ia pra São Paulo e ia começar o treinamento. Eu ia ficar 4 meses morando em São Paulo treinando, diversas áreas lá, porque o centro financeiro deles era em São Paulo. E aí eu fiquei esses 4 meses, foi irado, porque, pô, a maior galera morava no hotel e tal, morava numa cidade, morava em Campinas. Nunca tinha morado fora do Rio, assim. No Brasil, fora do Rio, nunca. E aí, cara, depois disso, eu fui alocado no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar no Rio, na Ambev. E tive uma carreira Mas foi alocado porque tu pediu? Não, eles faziam mó terror. Era ridículo isso. Porque você eles ficava... sabiam que tu era do Rio, não? Eles sabiam, só que o que eles vendiam era assim, cara, quando você entra aqui, você topou vir pra empresa. É que perde o poder de escolha. A gente vai alocar vocês aonde a gente achar melhor. Nossa. E tipo assim, no Brasil, tinham centros de distribuição, geralmente quando você termina o programa de trainee, você vai trabalhar no centro de distribuição para você aprender a operação do dia a dia e tudo mais. E tem na época tinha 150 centros de distribuições pelo Brasil inteiro. Então sempre rolava aquele mito assim, caraca, vai pra Manaus, tá ligado? Vai lá pro interior do Tocantins, sei lá. E aí, no último dia, quando você treinava os 4 meses, você treinava em algum lugar, aí você voltava pra sede de São Paulo, e aí eles botavam um slide assim, com o mapa do Brasil inteiro, e todos os pontos de CDD, tá ligado? Que tinha pelo Brasil. Aí daqui a pouco eles clicavam assim, aí ia abrindo. Ah, não sei quem, não sei quem, não sei quem, foi pra tal lugar. Ai, caralho. E vai gente pra lugar escroto? Vai. Vai. Que merda. Mas realmente no meu ano, assim, meio que todo mundo ficou pela sua própria área, tá ligado? Tá. Algumas pessoas, assim, que eu falei, ih, esse se ferrou. Esse se fudeu. Mas rolava aquele negócio, você vai pra um lugar que teoricamente não é legal de morar, mas é um lugar que é fácil de você crescer na empresa. Então, sempre foi muito assim. Na Ambev, você tinha que ter a noção de que se você quisesse crescer lá, você tinha que estar sujeito a se mudar. Sim. Então... Ele é um pouco assim até hoje, né? E é um pouco assim até hoje. É meio que uma das filosofias da empresa, assim. Você tem que procurar a oportunidade, como tem sempre... Onde tá sempre crescendo, mais, né? etc. Tá sempre abrindo vaga e você tem que ir, tá ligado? Se você não aceitar, você pode não aceitar, mas você ficar meio que mal visto, assim. Provavelmente vão te podar um pouco de... Exatamente. O cara dá pra entender também, cara. Sim, deu sim. oportunidade, esse cara não quer. Não tá querendo Não tanto. tá querendo, vou assumir que ele não quer mais, tá ligado? Vou dar pra outro. Só que aí eu fui pro Rio de Janeiro, falei, putz, beleza. Fui pro Rio e aí fiquei... Dá pra morar em casa. Dava, tudo falei, pô, bonitinho. beleza, vou morar com meus pais de novo e tal. E era em Jacarepaguá, era um CDD porque todos os CDDs são sempre na favela. E eu até entrar pra Ambev, isso é uma das coisas que eu agradeci muito essa experiência que eu tive lá, porque me colocou de frente com várias realidades. Porque, cara, eu sou classe média no Rio de Janeiro, você vive numa bolha. Você vive na Zona Sul ali, tipo, eu ia, sei lá, Ipanema, Leblon, Copacabana, que é a Zona Sul da Zona Sul, que você meio que Sim. é uma bolha dentro de tudo que acontece no Brasil. Então a Ambev me proporcionou isso, porque o meu primeiro emprego lá foi em Jacarepaguá, que nem é um lugar ruim, não, mas já era uma realidade diferente da minha, tá ligado? Sim. Eu não tenho muita ideia e não vou opinar. Não, você não vai opinar. Eu acho que você nunca nem foi lá. Com certeza eu nunca fui. Eu nunca saí da bolha. Não, pô, mas eu tava conversando com o Peter outro dia, ele ia pro Rio de Janeiro, pra Coelho Neto, que é um lugar completamente aleatório, tá ligado? Eu nunca nem ouvi falar. Exatamente. Mas claramente é o Peter. Exatamente, tinha que ser ele, né? Ele vai vir aí, gente. Cara, ele é sensacional. E aí, cara, comecei lá e logo de cara, assim, eu fui ser assistente financeiro no CDD. Cara, eu tinha 21 anos
E foi super legal, porque eu tinha que cobrar, eram umas situações bem bizarras. Uma das minhas funções, eu cuidava meio que das contas, sei lá, a Ambev faturava as coisas, era uma mini empresa, cada centro de distribuição era tipo uma mini empresa. E eu cuidava das contas a receber lá da empresa, desse centro de distribuição. E eu lembro que, como a gente vendia boleto, às vezes a pessoa ficava inadimplente. Tá. E aí o financeiro tinha que meio que auditar as pessoas na rua, tu tá ligado? tinha que ir, então? E aí minha chefe me mandava ir, tá ligado? Porque ela Vai era do pro sul, pipi, né? ela era do sul na época, e eu acho que, sei lá, ela falava, eu pensava assim, eu tenho mais coisas importantes a fazer, meio que pra gente dar o checklist nisso, tem que ser alguém do financeiro ir, então vai o César. E, pô, eu era mó playboyzão, né? e, cara, a Ambev no Brasil, no Rio de Janeiro pelo menos, sei lá, 70% das vendas deve estar na favela. Sim. E era onde também, por lógica, muita da inadimplência tava lá também. E, cara, eu lembro que uma vez eu fui numa favela lá, geralmente eu ia com um vendedor e tal, e você vai no meiozão da favela, eu nunca tinha entrado na favela. Nunca nem pra balada, nada? Até hoje entrei na favela? Cara, tinha, mas eu não posso nem considerar favela, porque era o Castelo das Pedras. Já ouviu falar Não, Castelo das eu Pedras? fui no Vidigal só. Foi no vídeo. Tá. Subi o morro. Então, mas Vidigal, teoricamente, ainda era, naquela época, era favela de traficante, que era teoricamente mais perigosa. Essa que eu ia pra ir no Castelo Não, das agora você Pedras. tava pacificado. Tá. Na época da Copa e tal. Então tava de boa, tá Não ligado? lembro quando foi, mas... Mas de qualquer jeito, essa que era o Castelo das Pedras, que na verdade era perto de Jacarepaguá, eu passava por lá toda vez quando eu ia trabalhar. Mas nessa eu fui quando tinha 15 anos, a gente pegava uma van no Leblon, então descia no nem Castelão lá e ia curtir o baile. E aí nem conta, tipo, esse foi o mais perto, mas cara, eu nunca tinha entrado, visto uma realidade. Te tirei das sombras. Curti um pancadão, pô, era irado. Era cerveja Sintra, 50 centavos. Curti a Anitta no como é que é? Não. Não, e naquela época era Furacão 2000. Não, nem antes existia Anitta ainda na existia. época. Não, era Jonathan da nova geração. Meu Deus! Pai. Meu Deus! Eu acho que eu peguei Deve o ser iniciozinho muito. as últimas vezes que eu fui lá era o iniciozinho da Anitta. Não lembro se eu cheguei aí na show dela. Mas tinha uma paredão de som da Furacão 2000. Só vi Companhia isso no TV. de... Porra, o Menta que sabe o nome. Companhia de dança, que eram os dançarinos lá que ficavam dançando. Pariu, hein? E cascata de fogos num Que galpão perigo! fechado. Era muito perigoso, cara. Era uma fumaçada, sério, não Ai, sei. que perigo. Não sei como rolava isso. Bom, mas era isso. Tá, segue. Saí o ileso, baile. saí Segue o baile. ileso, é. Então esse era o contato mais próximo da favela que eu tive crescendo. Zero, né? Zero, ou seja, zero. E aí, meu irmão, eu lembro como eu tava falando, uma vez minha chefe mandou ir cobrar lá um ponto de venda. Cobrar não, eu tinha que tentar chegar lá, conversar, Mas aí entender. conversava com quem? Conversava Então, com... teoricamente tinha a ficha lá do cara, do nome do bar, tá cadastrado com o nome do de bar. alguém. Um Tá. bar que eu tô supondo, pode Tá. ser qualquer coisa, um mercado e tal. Aí eu ia Não lá... falava com o traficante. Não, Tá, pô. tá. Então, quase. Algumas vezes, quase. Tá. E aí, tipo assim, eu cheguei lá, teoricamente eu ia com papel, com a dívida que ele tava devendo, e tentava conversar com ele, falar, pô, você não quer fazer um plano de pagamento, eu tiro teus juros, ou a gente negocia em tantas vezes, pra ver se reavia alguma parte do dinheiro. Sim. Só que, Tá, mas se não pagava, o processo não funcionava como em qualquer outro lugar, ou só porque era na favela era diferente? como assim? Cara, porque no Brasil essas leis, pelo menos na indústria de cerveja, é muito de boa. Muita gente não pagava. Ah, não pagou, aí daqui a pouco ele abre... Ele fecha o CNPJ e abre um novo no nome da mulher no mesmo lugar, tá ligado? E aí consegue cadastrar com a gente de novo e tal. Era uma bagunça. Era uma bagunça. E aí, cara, eu tinha que ir lá meio conversar. A gente foi numa favela que eu acho que era Acari. Acari, que é uma das piores favelas do Rio. Esse ponto de venda era lá, a gente servia essa área. E aí a gente chegou, só que o ponto de venda era do lado... Um parênteses, tua mãe e teu pai ficavam de boa com isso? Eu acho que meus pais não tinham muita noção disso. Não. Minha mãe teve Mas noção... tu não falava? Então tu não dividia muito isso? Não dividia do muito lado isso. mais Não, porque eu perigoso. sabia que eu ia preocupar eles, tá ligado? Tanto que quando eu resolvi sair da Ambev, meu pai, tipo assim, foi um alívio pra ele. Porque ele não sabia dessas histórias, nem ele nem minha mãe. Algumas talvez eu contasse, mas não tudo, assim. Eles não sabiam dessas coisas, mas eles sabiam que o centro de distribuição era uma favela. Eles tiveram que saber uma vez que a gente estava perigando de ser sequestrado. Eu liguei pra minha mãe e falei... Bom, eu vou contar isso ainda. Mas eu liguei pra ela e falei... Mãe, tô te ligando, toma o telefone desse policial, que é ele meio que faz a central de inteligência Sim. da Ambev, porque, sei lá, se eu não chegar em casa hoje, liga pra ele e tal. Foi muito tenso. Bom, mas voltando, depois eu conto isso. E aí eu tinha que ir lá, e assim, se você não consegue falar com a pessoa,
você tinha que tirar foto do ponto de venda, você tinha que, sei lá, escrever Provar uma que foi descrição, exatamente, meio que ter provas que você tentou cobrar a pessoa. Sim. E aí eu cheguei lá, o ponto de venda não tava mais lá, o lugar tava fechado e era do lado de uma boca de fumo, tá ligado? E eu, tipo, meio que, eu tinha que tirar a foto da parada. Puta. Óbvio que eu não tirei a foto, né? Mas, assim, foi fora, porque na hora... Não, mas É a primeira vez que fica eu tinha me aquela visto pessoa naquela estranha, situação. E você meio que tá ali. todo Com mundo certeza sabe todo que mundo tu não sabia é que eu não dali. era dali, tá ligado? Bem ou mal eu tava com o vendedor, mas mesmo assim não garante nada. Não. Nossos vendedores, cara, eles eram os mais roubados, coitado. Eles ganharam um Palm, que era onde eles faziam os pedidos, que nem o meu. Aqui a gente tem um iPad. Cara, eu acho que na primeira semana que a gente trocou os Palms pra meio que era um celularzinho, nada demais. Devia ser um Motorola V8, vamos dizer assim. Cara, uns 10 foram roubados no primeiro dia. Foi uma merda, cara. Era assim, essa era a realidade lá. Era complicado. Infelizmente é a triste realidade do Brasil ainda, né? Então meio que eu tava nessas situações, assim. Não era diário isso, mas sempre rolava isso. E isso em Jacarepaguá, que era um CDD de boa. Eu passei um ano lá, e aí eu fui promovido virei gerente financeiro. Eu era analista, e aí meio que eu fui pro cargo da minha chefe, só que obviamente não lá. Você tem que estar sempre disposto a se mudar. E aí eu vou contar isso, vou passar rapidamente, porque vai fazer sentido lá na frente, tá ligado? Eu tinha ficado em dúvida, porque nesse final do meu ano lá, desse meu primeiro ano como analista, como eu tinha background em banco, eu sempre pensei em voltar para a tesouraria da Ambev, que nada mais é que meio que o banco de investimento da empresa. Que é onde lá eles investem dinheiro, controla dólar e tudo mais. Aí eu falei, cara, meio que eu almejava chegar lá. É mesmo, amor? Tu gostava? Não gostava porque como eu tinha trabalhado com banco e eu tinha curtido o meu estágio, eu falei, de repente eu ia curtir essa parte mais analítica e tudo mais. E aí, a parada foi que meio que surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no back-office. Tipo, queriam que eu fosse trabalhar no back-office da empresa lá em São Paulo, para meio que começar, né, nessa trilha de carreira. Porque como é uma empresa muito grande, mesmo você estando num setor, você tem muitas diferentes opções para você. Isso que é o legal de você poder trabalhar numa multinacional, numa empresa grande. E aí eu podia ir por esse lado financeiro, e aí eu também podia ficar no campo e me tornar um gerente financeiro de um centro de distribuição. E aí eu falei, já tinha meio que decidido que eu ia pra tesouraria da empresa, só que o meu chefe na época, lá, o chefe do meu chefe, que é o cara que cuidava de todo o financeiro regional, ele gostava de mim e falou, cara, eu queria muito que tu continuasse aqui, tipo, você começou no programa, você já tá como analista, já entende um pouco, você é carioca, vai surgir uma oportunidade de você virar gerente financeiro lá em Niterói. O gerente comercial de lá, que meio que seria o meu chefe dentro do centro de distribuição, é um cara novo, ele era meio que ele é um exemplo da empresa, tá ligado? Se tornou sócio cedo, meio que o sonho que vendem pra você quando você entra na empresa, que é o Pantoja. Porque tu conheceu o Pantoja. E aí eu falei, tá, beleza, já tô aqui. Não só conheci, como andei de helicóptero no Havaí por causa dele. Muito obrigado, Panta. Deu aquele presente de casamento, sensacional. E aí, tipo assim, ele falou, cara, eu sei que tu já fez a tua cabeça de ir pra São Paulo trabalhar na tesouraria, mas pelo menos vai lá conversar com ele. Tipo assim, só ver o lugar que talvez você trabalhasse, que ele tá montando uma equipe nova, é todo mundo novo e tal, ele tem uma cabeça muito legal. Eu falei, tá, beleza, vou lá. Aí fui, cara, foi fora, foi tipo amor à primeira vista, tá ligado? Quando eu comecei a conversar com ele, até assim... hoje, né? Até hoje, eu tenho ele como muito ídolo. Muito legal. Eu tenho ele como muito ídolo, assim, profissionalmente, porque eu sempre falo, eu acho ele muito pica. E aí eu fui trabalhar, aí... Ele me apresentou, a gente parou, bateu uma conversa assim. Nós vamos ter que mandar esse vídeo pra ele. Vou mandar pra ele, E aí cara, eu saí de lá meio que com a minha cabeça completamente mudada já, sacou? Eu falei, cara, o papo que eu troquei com ele, eu achei ele... Alguma coisa falou, cara, tu tem que trabalhar com ele. Tipo, eu achei ele muito inteligente e ao mesmo tempo quando ele chegou no CDD, a forma que ele tratava as pessoas e tudo mais... Cola nesse cara. Alguma coisa falou, cara, cola nele que tu vai aprender muito. E eu achei maneiro. Eu falei, cara, eu vou ficar no Rio, bem uma função nova, vou ter um time, que eu ia ter uma equipe por baixo de mim e tal. E aí topei, fui trabalhar em Niterói. Só que... E foi do caralho. Foi uma das maiores experiências que eu tive. E ao mesmo tempo foi um dos motivos, assim, de eu meio que querer sair da Ambev também. Que foi quando eu resolvi me mudar para os Estados Unidos. Então foram dois extremos. Foram dois extremos. Mas eu acho que sempre isso é a vida na Ambev. Quem trabalha lá sabe disso. É aquele negócio, eles vendem realmente o work hard, play hard, tá ligado? Só que você work hard até às vezes demais e o play hard também... Fica num tempo restrito. Não é nem isso, você acaba vendo sempre os extremos, você não tem meio que uma tranquilidade. Quando eu saí, o que eu mais queria era um pouco mais de qualidade de vida, que eu pudesse equilibrar as duas coisas.
Porque lá as coisas, assim, a cultura da empresa realmente, e eu acho que isso até hoje, é te dar responsabilidade desde muito cedo, ver como é que você se vira, tá ligado? E meio que aquele sobrevive quem se adapta melhor e quem tiver mais vontade. Sempre foi. Isso aí é a cultura vendida pela Ambev. E é muito legal. Tipo assim, no início eu achava do caralho. Falava, caramba, tinha matinal, todo dia nego gritando e tal. Sim. Só que no final, assim, eu achava que eu tava... Até porque é uma empresa muito visada. Então, tu falar que tu faz parte, alimenta um pouco teu ego ali, né? Exato. E não é nem só isso. A questão pra mim, que hoje eu consigo enxergar, era que, assim, eu tive muita responsabilidade muito cedo, sem ter o psicológico pronto pra isso. E eu acho que isso, às vezes, pode ser um erro, sabe? Pode ser um erro da empresa. Eu acho que nem sempre dá certo isso. E eu vi que não deu muito certo comigo. A pessoa tem que estar muito Porque bem de cabeça. me estressou muito. Não, porque, assim, eu nunca tinha sido, teoricamente, um líder, um chefe. E, assim, são situações que às vezes você tem que entender o teu funcionário, você tem metas que as pessoas, que você tem várias metas que às vezes você não está batendo, aí você tem uma pressão do teu chefe. E aí, eu me tornava muito amigo dos meus funcionários, sendo quando, na verdade, aí fica mais difícil de você cobrar certas coisas. Eu nem sabia cobrar direito, tá ligado? Eu meio que tava encarando, eu comecei o início ali... porque tu perde a linha de chefe pra virar um colega, e uma cobrança, né? era uma pressão o tempo todo que eu não tava preparado para aquilo ainda. Me estressava muito. Hoje em dia eu me sinto assim, eu sei lidar melhor com o estresse, eu já sei lidar melhor com as pessoas. Não, e é perfil um pouco. É maturidade. Não, é perfil um pouco, eu acho também. Tu não tem o perfil de mandar e de... É um pouco de perfil, eu acho. E era uma coisa assim... Que nem que... De cobrar mesmo. Não, eu tenho muito esse negócio que eu acho que... Tu pega muito junto. Eu tenho essa sensação. Eu te imagino. Cara, não é nem assim. isso. Não é... Tipo assim, não tô me gabando nem nada, mas eu acho que eu tenho muita empatia às vezes. Então, cara, e eu ficava numa posição que financeiro, meio que eu tava sempre em conflito com alguém. Porque com o vendedor ele fazia a venda do dia e eu tinha que aprovar as vendas dele. Então, assim, às vezes... Mas eu tinha as minhas metas também. Eu tenho que ver a alavancagem do cliente, eu tinha que ver uma série de coisas que, às vezes, o vendedor quer vender cerveja, mas nem sempre aquele cliente está apto a comprar o que ele quer vender. Sim. Então, às vezes, eu tinha que recusar a venda. E era um saco isso, tipo, porque eu tinha que pensar no bem da empresa, mas, ao mesmo tempo, porra, era o vendedor que estava o dia inteiro na rua passando por esses perrengues. E os caras eram maneiros. Eu sempre tive... E era uma das coisas que eles... Que também tem seu lado bom. Eles falam, cara... Nunca tinha tido um financeiro com tanta abertura. Que a gente pudesse sentar, conversar. Tipo, você me ouve, você deixa eu contar o meu caso, assim. Você tenta me entender. Só que, como eu falei, é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, pra mim, aquilo me estressava muito, esse dilema diário lá. Uma linha bem... E sem dizer, eu, trabalhando muito, eu passei mais um ano lá em Niterói, trabalhando como gerente financeiro lá. E não foi o meu melhor ano na empresa, tá ligado? Mas também, assim, não foi só eu. O financeiro como um todo, vários problemas. O Rio de Janeiro estava meio que entrando em colapso, assim. E era naquela época de Copa do Mundo. Quando você foi no Vidigal, o Vidigal estava tão bom porque meio que... Ninguém admite isso, mas meio que teve um acordo entre a polícia e o Estado do Rio de Janeiro com os traficantes e tudo mais. E era meio que um negócio assim, cara, nós vamos invadir. Nós vamos tomar o morro de volta. Dia tal. Então, pô, se tu é um traficante, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar lá pra trocar tiro com o exército? Não, né? Tu vai meter o pé de lá e vai viver em outra favela. Sim. E foi todo mundo pra área que era esse centro de distribuição que eu fui trabalhar, em São Gonçalo. Que era um lugar que todo mundo falava que sempre foi muito tranquilo. E depois da Copa, com esse negócio, vieram assim, a bandidagem toda meio que da cidade do Rio de Janeiro foi pra essa região. E adjacentes ali. E realmente, cara, era bem tenso. Porque eu lembro que na rua a gente saía da estrada principal, que era uma estrada de asfalto. Aí você entrava num posto de gasolina, pegava uma estradinha de chão, e aí você entrava na rua da favela, que era o centro de distribuição. Então, conta daquela história, que é uma história muito boa. Quando tu foi perseguido um pouco. Então, é isso que eu vou entrar. Eu tô explicando como é que era. Então, como eu falei, você vinha do Rio de Janeiro por uma estrada... Nossa, bota o cavalinho aí. O quê? Tô explicando como que era. Não, porque tu já tinha pedido pra falar. Não, que isso, grosseria não. É porque eu tava indo pra isso. E aí, assim, cara, eu fui trabalhar... já estamos em 40 minutos. 40 minutos, vou encurtar. Tá falando mais que o homem do leite. leite. Né?
Tô falando muito. Tá Talvez... falando. Bom, a gente divide também, eu nem termino e depois a gente deixa pra uma outra vez. Vai, tio, vai. E aí, cara, eu cheguei na... Bom, você vinha da estrada, passava no postinho, aí você entrava no posto e passava numa ruazinha de chão que dava na rua da favela, que era o centro de distribuição que eu tava trabalhando em São Gonçalo. Nesse trajeto, tinha uma boca de fumo, tá ligado? Ficava uma boca de fumo normal. No início dá medo, no final a gente já conhecia já aquele trajeto, era normal do dia a dia. Pra quem é do Rio, uma boca de fumo é... Ou sei lá, pra quem é do Rio e pra quem é de qualquer lugar, uma boca de fumo talvez seja comum. Como é uma boca de fumo? Eu não sei. Cara, uma boca de fumo é teoricamente onde você vai comprar droga na favela. Não, e aí tá, fica. isso Tá eu bom, sei. ó, bota o cavalinho agora, então. Então, e aí fica lá um bando tipo de traficante sentado Armado? de arma, armado. Ah, tá, fica então lá. era isso Não, que eu não queria acontece saber. nada, os caras ficam lá de boa, conversando, tá ligado? E aí ajuda a gente lá a Tá, mas comprar era e tal. isso que eu queria saber, porque eu não... É, não e eu também não ficava parado observando, né? Tipo, meio que você passava, você via assim de canto de olho, a parada tava ali. Tá. E aí, numa das primeiras semanas que a gente começou a trabalhar, o que acontece? Como o Brasil ainda é um país terceiro mundo, aqui nos Estados Unidos, cara, todas as nossas vendas, o nego nem pega em dinheiro. Tipo, ou você paga no cartão, ou você já tem conta direto com a Ambev, é tudo tecnológico. Lá no Brasil, não. Na época, lá em 2014, que foi isso, 2015, eu acho, cara, 60% do que a gente vendia era no dinheiro. Então, o caminhão, ele saía para entregar a cerveja. É, filho, o caminhão saía para entregar a cerveja e dentro do caminhão tem um cofre. Então, o cara recebia o dinheiro e botava dentro do cofre. Aí, todo final do dia, ele voltava pro centro de distribuição. Nossa, mas que perigo. É, no centro de distribuição tinha tipo uma agênciazinha bancária nossa lá, que tinha um cofre que todos os caminhoneiros botavam dinheiro lá, final do dia veio um carro forte e levava o dinheiro. Então você imagina isso no meio de uma favela, com os traficantes sem tanto poder de ação, porque agora meio que tava na época da Copa, chegando na Copa do Mundo. Então, cara, um dia lá, logo no Pra quem tava mal intencionado e tá ouvindo esse vídeo aí também tá ótimo. Deu todas Ah, as nem dicas. sei mais se é assim, tá ligado? Não, mas isso aí, cara, pode ter certeza que você tá mal intencionado, você já sabe disso, você pode ficar tranquilo. Porque quando eu saí no último ano lá de Niterói, eram 7 caminhões assaltados por dia. Que nego assaltava o isso? caminhão. Só que aí roubava a cerveja. Bizarro. Não o dinheiro? Não. Porque o dinheiro tava dentro do cofre, não tinha como. Então o que acontece? Nessa primeira semana que a gente chegou, a Ambev tinha uma empresa de inteligência que a gente trabalhava, que fazia meio que a nossa segurança dos caminhões e tudo mais. E aí eles ligaram, na época, pra esse chefe meu, que era o Pantoja, e meio que o assunto foi, cara, a gente interceptou uma ligação da polícia dos traficantes e eles estão planejando invadir Não, interceptou uma ligação dos traficantes. dos traficantes, A polícia ligou planejando pro a Pantoja. polícia, o nosso centro de inteligência recebeu ligação tá. da polícia que pegou num grampo que os traficantes estavam planejando invadir o nosso centro de distribuição. Porque eles queriam chegar na hora que o carro forte estivesse lá, porque o dinheiro ia estar sendo sim, transportado e eles iam roubar o dinheiro do dia. Puta que pariu. E aí o cara meio que deu o direcionamento na época, falou, ó, avisa pra todo mundo, fecha a operação, porque eles não sabiam quando ia ser, mas rolava o boato que ia ser nesse dia, nessa tarde. E nessa tarde a gente ia sair pra treinar fora e tinha voltado pra fazer o fechamento do dia, que é o dia lá que eu fico aprovando ou não os pedidos. Então tava todo mundo CDD. Aí o Pantone já chamou a gente, só os gerentes, e na época ele falou, cara, recebi isso de informação, vamos fazer o seguinte, Nossa, não que causa tenso. pânico, tipo assim, não fala direito o que tá acontecendo pra nego não ficar com pânico, porque não tem nada certo, mas eu quero todo mundo fora daqui, tá ligado? Vamos sair todo mundo, não quero ninguém aqui, César faz o fechamento de casa, e beleza, assim, vamos falar que sei lá, que é presente porque a gente chegou do treinamento, pode ir pra casa. E aí, beleza, a gente saiu, aí meio que rolou esse papo, todo mundo foi embora, ficou só a gente gerente. E vocês não falaram o real motivo, então? Não falamos. A galera. Não falamos. Meio que mandou todo mundo embora, apareceu a galera, todo mundo foi. Aí no final meio que ficou só a gente, que era gerente ali, e a gente ia embora. E naquela época, geralmente a gente ia de carona, mas nesse dia a gente não foi de carona. Algumas pessoas tinham o carro logo marcado da Ambev, que é melhor, porque meio que é o carro da Ambev. Que é melhor? Eu ia achar pior, eu acho. É melhor nessa porque, situação, tipo assim, ninguém vai querer roubar o carro da Ambev, tá Não, ligado? mas Que era um Gol 1.0 sem não, mas ninguém ia ar-condicionado. querer roubar o carro, mas de repente ia pegar alguém pra levar ali. Mas, pra- moço, você acha que eles não sabiam quem era todo mundo ali dentro? Tipo assim, o nosso próprio centro de inteligência falou, cara, eles sabem todo mundo que tá aqui, tá ligado? Que merda, hein? Porque a gente tá no meio ali, é só você observar o dia a dia, quem entra, quem sai, É. quem tá com roupa diferente e tal. Quem chega de carro, quem não chega a pé. Então eles falam, cara, eles sabem de tudo e tal. E o medo era que quisessem me sequestrar, porque como eu era o gerente financeiro do CDD, teoricamente, a parte toda financeira ficava embaixo de mim. Então até os terceirizados, que era segurança,
e a galera que trabalhava no cofre. Só que, cara, nunca eu ia ter o acesso do cofre, tá ligado? Ninguém tem o acesso do cofre, só o carro forte. Morto, não Eu ia estar tão... Eu sabia tanto quanto o vendedor, sacou? E aí, rolava esse boato. Aí no dia, cara, já saí de lá, né? Porra. Cu na mão. Com o cu na mão. Desculpa, doutora Sandra, mas não tem outra expressão pra falar. E aí eu saí, cara. Eu lembro que eu peguei o carro. Meu carrinho era um Golzinho 1.0, bolinha, né? 1.0, então não dava nem pra Nem tentar correr, tá ligado? Nem tentar fugir. E aí eu saí do CDD, vim pela ruazinha da favela, de boa, cagado. E aí entrei na ruazinha de estrada de chão. De boa, cagado. Que era a estrada de chão que dava no posto, que eu conseguia pegar a estrada pra voltar pra casa. Cara, aquela estrada tava sempre vazia, nunca tem nada ali. Nesse dia, tinha um carro, era um Golf. Golf já é conhecido como ser carro de bandido, tá ligado? Era um Golf, tinha um cara em pé assim do lado do carro, meio que parado. Do lado de fora? Do lado de fora. E um outro dentro. E aí eu meio que vim assim, você meio que já vai devagar, porque você tá na estrada de terra, eu falei, caralho, fudeu, é agora. Tipo, ferrou. Nunca vi um carro parado aqui, 2 malucos, e aí eu fiquei olhando pro retrovisor. Quando eu passei com o carro assim, que deu uns 10 metros, o cara saiu, entrou no carro e o carro veio, tá ligado? Não. Assim, posso ter viajado, tava neurótico? Tava neurótico. Pô, mas... Mas que estranho, aquela situação foi toda foi estranha, eu nunca tinha visto aquela situação e eu passava ali todo dia, nunca tinha visto um carro parado ali. Cara, naquela hora, você acha que a vontade era de ir no banheiro, cara. A adrenalina vai a toda, e aí foi quando eu liguei pros meus pais, não liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tá acontecendo isso, eu acho que eu tô sendo seguido. Nossa, imagina o desespero dela. Porra, eu não sei como ela não infartou, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse pensado no desespero dela, eu nem teria falado. Teria ligado, sei lá, pra algum amigo meu. E avisado. E aí eu falei, mãe, se eu não chegar em casa em tantas horas, pode estar acontecendo, posso ter sido sequestrado, alguma coisa. Vou te dar o telefone. Aí dei o telefone do cara da central de inteligência nossa lá. Falei, qualquer coisa você liga pra ele, porque ele sabe o que tá acontecendo. E ele vai saber melhor do que qualquer ajudar a gente, tá ligado? Era um contato da polícia e tal. E aí eu lembro que, cara, eu acelerei o meu 1.0, né, que deve ter chegado a 70 km por hora. Cara, uma bicicleta pegaria ele, tá ligado? Eu lembro que eu saí da estrada de chão já cantando pneu, aí fiz a rotatória assim, todo... E voltei pra casa e não fui sequestrado, graças a Deus. Mas foi muito tenso. O carro continuou seguindo e o outro nem olhou mais? Não, acho que nem... Eu olhei, acho que não seguiu, tá ligado? Ou assim, ou de repente perdeu a oportunidade de me pegar onde eles queriam, sei lá. Bom, eu acho que eu podia estar neurótico, mas foi foda. Foi uma situação que na hora me fez pensar, tipo, será que eu quero estar aqui? Mas era o início ainda. O início, isso daí era tudo meio que novo, tá ligado? Passou esse perrengue, tava lá, cara... A Ambev teve muita coisa errada. Porra, fodão, sobrevivi. Não, na época da Copa do Mundo, a gente teve em Copacabana um hotel... Cheio de balada, né? A gente tinha ingresso, chegava toda quinta-feira uma lista assim, vai rolar essas noitadas no Rio, quais que você quer ingresso? Pô. Aí tu falava teu nome, sei lá, eu e mais 2. Na época acho que tinha 23. Porra. Foi quando eu conheci o meu querido amigo Vini Tost. A gente trabalhava em Niterói juntos. Ô, senhor Vini. Exato, então imagina a gente, entendeu? E aí, cara, tinha... Prefiro não imaginar. Melhor não. Tô zoando. Vamos manter o foco aqui, Vanessa. Passar vergonha aí. Vamos manter o foco aqui. Gravado, hein? O foco aqui é no profissional hoje. Vai. E aí, cara, então, a gente tinha o hotel da Bud, que eles transformaram o teto... Era da Void, né? Não tinha umas festas assim? Não. Tinham várias festas no Rio. O Rio sempre teve festa, né? Não é muito balada. Qual a diferença de balada e festa? No porque sul, noitada... balada e festa é a mesma coisa. Não, porque lá no Rio, tipo assim, ninguém fala balada pra começar. Todo mundo fala noitada. Não, a gente fala... Vou pra night. E a gente fala festa. Então vocês estão tudo errado. Vou pra festa. Porque no Rio, assim, vamos pra noitada? Vamos. E aí o quê? Lá, tipo, sei lá, no Rio deve ter 3 boates noitadas que nego vai, que é uma casa de festas, tá ligado? Tipo, sei lá, a Nute na Barra é uma noitada lá. Ah, tá. Como se fosse a Quartaneja, seria uma noitada. Não. A Quartaneja na Spirit. A Spirit é uma noitada. Que tu sabe que toda quarta-feira rola isso. Tá. Lá no Rio, não. Lá no Rio, assim, hoje tem Esborne. Esborne é uma festa. Porque muda de lugar. Muda de lugar, muda as atrações, muda o tamanho. Não tem em Santa Cruz, não. Tipo Tardezinha. Tardezinha é uma festa. Não tem em Santa Cruz. Então, no Rio, meio que o teu final de semana é indo de festas, assim, sacou? Tem várias festas rolando. Em Santa Cruz é tudo festa e é tudo no mesmo lugar, então nada faz sentido. Então a gente tinha ingresso pra todas essas paradas e na Copa do Mundo o hotel virou o hotel da Budweiser, que era um hotel que só quem ficou hospedado lá eram os funcionários da Budweiser pelo mundo inteiro.
Irado. E no teto, como é que fala? Na cobertura do hotel, No rooftop. eles transformaram num bar pica, todo temático da Bud, e rolava show. Tipo, na época era aquele Like Mike, era uma galera da cena eletrônica e tal. Eu também não conhecia direito, não, mas era uma galera, tipo um Alok da vida da época, tá ligado? E eu fiquei hospedado, ganhei um sorteio lá, fiquei hospedado uma noite. A gente ia em todas as noitadas de graça, bebia de graça. Porra, era bom pra caralho. Pobrezinho. Como eu falei, era work hard, play hard, tá ligado? Era muito maneiro. Só que, cara, chegou uma época que eu tava vivendo essa vida aí muito extrema. Tipo, eu trabalhava muito e... Não tinha nem energia pra fazer a balada. Não tinha. Tipo assim, aos poucos eu fui deixando de ir na academia, aos poucos eu fui deixando de praticar esporte. Final de semana, cara, eu trabalhava às vezes. Num mês... Não falou em nenhum momento que foi deixando de ir na noitada. Não, porque era noitada eu ia mais ainda, mas era porque eu tava meio que vazio, sacou? Tipo, tava querendo muito, como eu tava muito estressado, eu queria sempre extravasar muito. Tu tava vazio, entendi. Eu tava vazio, tá ligado? Sim. Não vazio, tava curtindo pra caralho, mas assim, era uma coisa meio que... Mas tinha alguma coisa eu queria sempre mais na noitada porque eu tava sempre muito estressado. Tanto que, cara, nessa época eu lembro, eu viajei pra uma cidade de praia com o Vini Tostes. E a gente foi pra uma noitada, tipo, teoricamente eu acho que era tipo sábado à noite. A gente foi pra uma noitada lá. Cara, 3 da manhã o meu celular começou a tocar. E aí era o meu chefe, era o Pantoja me ligando, era o meu chefe do financeiro me ligando, era o CDD me ligando, porque, sei lá, deu uma merda nas notas fiscais, na impressora da nota fiscal. E aí no dia seguinte nenhum caminhão vai sair, tá ligado? E tu tem que resolver. Prejuízo. E quem disse que eu sei resolver? Eu tinha 50 funções abaixo de mim que eu não fazia ideia como resolver, tá ligado? Sim. O que você faz? Cara, eu passei de 3 da manhã às 5, bêbado na noitada, literalmente assim, ó, sentado, tentando ouvir o telefone aqui e falando com call center, tipo 0800, tentando saber como resolver o problema. E ao mesmo tempo, o nego me ligando, tá sabendo o que tá acontecendo, blá, blá. Tipo, horrível, tá ligado? Às vezes meu telefone... E era assim todo final de semana. Tu não tinha dia off, tu tava de férias. Aquela sensação que o telefone toca, tu já mini infarto. Exato. Eu lembro que uma vez meu telefone tocou domingo de noite, sei lá, era promoção da pizzaria, alguma merda assim, cara, no que pulou a mensagem, meio que a adrenalina veio, eu perdi o sono, porque eu falei, cara, já vai ser alguma merda pra eu resolver, e no dia seguinte tem que acordar cedo, que era domingo. Cara, então, esse estresse tava me cansando muito. Até que um dia eu fui jogar um futebol, nunca fui de jogar muito futebol, mas sempre fui muito de praticar esporte. Cara, numa corrida que eu dei, eu estirei o músculo da coxa, assim, eu falei, caralho, porra, nunca aconteceu isso, tá ligado? Mesmo. Porque eu tava muito fora de forma, não praticava mais esporte nenhum, não fazia nada, só trabalhava. Tava gordinho? Não, desde que eu tive 12 anos que eu espichei, nunca mais fui gordinho. Já tava magrinho, tá ligado? Não ia na academia, mais nada. E aí, cara, eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Nunca tinha sofrido isso. E meio que foi concomitante, assim, nem sei se essa palavra existe, mas coincidiu, eu tava vindo viajar pra Califórnia. Tá. E aí era aquela viagem que todo mundo ia vir de férias, sempre tive o sonho de conhecer a Califórnia. E aí eu vim com meu primo, ia encontrar com um amigo meu, iam 4 amigos assim, eu conheci os 3, mas ninguém conhecia ninguém. A gente ia se encontrar todo mundo na Califórnia e viajar. Eu era meio que ponto focal de todo mundo. Porque eu falei que ia viajar pra um, falei com o outro, no final eles toparam e vão embora. O Andrés. E aí a gente viajou essa viagem toda e, cara, quando eu cheguei em San Diego, aquele sentimento que a gente sempre fala, caralho. Primeiro que quem mora aqui teve. E como eu tava longe, não tinha telefone direito, eu fiquei longe daquela loucura do estresse que eu tava lá, meio que da infelicidade que eu tava com a minha vida, assim, profissional. E aí eu falei, cara, eu quero, porra, quanto tempo que eu não fico tão tranquilo assim, eu tava aqui, tava na praia, fui tentar aprender a surfar e tal. E eu falei, cara, tem que vir pra cá, não quero mais trabalhar na Ambev e tal. E aí eu lembro que eu voltei com isso bem claro na minha mente, falei, cara, tem que dar um jeito de vir morar em San Diego, mas eu não conhecia ninguém, porque eu nasci nos Estados Unidos, mas eu sempre fui na costa leste, que foi perto de Washington, da capital, de Nova York, sempre aquele lado. Ninguém nem da minha família tinha vindo pra Califórnia. E eu falei, não, mas tudo bem, vou dar um jeito, vou mudar pra lá. E, cara, quantos minutos a gente já tem? Já estamos em 55. Vamos agilizar. Nossa, que eu vou te dar um... foda. Pra quem não sabe, a família do César, a parte da família do pai dele, mora em Miami, no Texas, Washington, então meio que divide assim ali. Então pra cá não tinha ninguém, né? Não. Ele bateu asas e voou sozinho. Tanto que meu pai ficou meio puto na época. Mas eu vou chegar lá. E aí, beleza. Chegar lá vou tentar acelerar. Você tá me cortando, quebra a minha vibe. Deixa eu ser o centro das atenções hoje. Dub down. Tá sendo dub down, né?
Cara, então, vou tentar resumir, porra. Aí cheguei, aí... Agora eu me perdi o que eu tava falando. Daí tu falou que queria mudar pra cá. Queria mudar pra cá, tá. Aí queria fiquei loucamente procurando um jeito de mudar pra cá e tal. E eu falei, beleza, vou largar a Ambev. Tu achou que tu teria uma facilidade por ter nascido aqui? Achei que eu teria muita facilidade. O que eu entendo que é muito mais fácil, o processo que eu tive foi muito mais fácil que alguém que não nasceu aqui. Sim, com mas certeza. foi muito mais difícil do que eu imaginava. Porque eu me achava fodão, tá ligado? Eu falava, cara, porra, Sou cidadão. trabalho na Ambev, sou cidadão americano, ou seja, não tem problema com visto, tenho dupla cidadania, falo 2 línguas, tipo, me formei numa faculdade boa aqui no Brasil e tal, vai ser mole eu conseguir emprego lá. Mas tudo bem, vou chegar lá. E aí... Falou isso várias vezes. É, porque tu me corta. Tá. Aí falei com o meu chefe, com o Pantoja na época, eu falei, cara, tô meio de saco cheio. De saco cheio não, tô querendo mudar de vida. Eu quero ir morar nos Estados Unidos e tal. Tô meio de saco cheio do Rio de Janeiro. E realmente, não era só profissionalmente, era, cara, a violência, era o trânsito na cidade. Eu pegava 2 horas de trânsito pra ir pra voltar. O que foi? O Otto peidou? Caralho, chegou aqui agora. Meu filho, o que tá acontecendo? Tá vivo? Ele é foda. Mas aí eu fiz todo o planejamento na minha cabeça. Eu fiz todo o planejamento na minha cabeça assim, cara, vou largar aqui, de boa, na Ambev. Vou chegar, em vez de ir pra Califórnia, vou morar com meu irmão em Washington, que bem ou mal foi onde eu morei quando eu era mais novo, então eu tinha amigos lá e tinha meu irmão, podia morar com ele. Falei, eu moro lá com ele, pra mim ia ser muito bom, porque eu ia estar perto dele, que eu morro de saudade dele. E ao mesmo tempo eu ia morar de graça, então no início pra você se realocar e tal ia ser ótimo. E aí eu falei, eu fico lá procurando trabalho em Washington, porque eu gostava de morar lá, e na Califórnia. Se rolar na Califórnia. O que pra mim eu falei, cara, vai ser muito fácil, vou aplicar e rapidinho eu vou estar lá, tá ligado? Só que não foi não. E tu aplicava pra que tipo de trabalho? Bom, primeiro eu aplicava meio que tudo relacionado ao que eu fazia, tipo empresas, na área financeira e etc. Porque na minha mente, o meu planejamento, eu passei 1 ano planejando como eu ia vir pra Califórnia. Então, tu foi uma pessoa de Tu planejada. vou amanhã, tá ligado? Não, eu fui bem impulsiva. Não. Geralmente eu sou, mas tu planejou Não, eu planejei, bem, né? tanto que o meu planejamento quase deu tudo certo. Eu vou pra Califórnia, Seguir um cronograma. vou trabalhar 2 anos numa empresa, me situar em San Diego, e aí eu quero abrir um food truck de açaí e tapioca, e aí eu vou viver lá disso, tá ligado? Quero começar meu próprio negócio lá. E eu achava que ia ser um food truck. E aí, beleza, fui com esse planejamento, e eu falei, não, mas moro com meu irmão, guardo o dinheiro que eu guardei, blá, blá, fazer tudo pensado, sem meter os pés pelas mãos. Só que, cara, foi fora, porque eu cheguei em setembro, eu aplicava pra tudo quanto é empresa, nenhum me retornava. Na mesma hora, você que se acha fodão, comecei a achar... Cara, porque é óbvio. Primeiro, ninguém nunca ouviu falar da minha faculdade. É legal? É muito legal. Reconhecida no mundo de economia, tá ligado? Mas, pô, tu chega... no Brasil, né? E muito no Brasil também. Chega lá, ninguém conhecia... Entre a minha faculdade e uma faculdade lá americana, o cara já saía na frente. Lógico. Segundo, eu não tinha experiência de nenhum emprego nos Estados Unidos. Terceiro, Ambev, eu falava, cara, eu trabalhava na Ambev, tipo, a maior cervejaria do mundo, comprou a Budweiser, blá, blá. Só, cara, ninguém sabe quem é Ambev. Nos Estados Unidos sabe quem é Anheuser-Busch, tá ligado? Ambev... Mas e tu não sabia disso? Não, pra mim, era como Ambev uma das era maiores Ambev. empresas do mundo, Ambev é Ambev, Entendi. tá ligado? Igual, tipo, Coca-Cola é Coca-Cola, Coca-Cola Tu do veio mundo. aprender isso depois, então, Eu vim sabe? aprendendo, então, e aí foi aquele choque de realidade de que, cara, tu começa a se duvidar. Porque aí eu me vi nos Estados Unidos Não, tinha eu penso, abandonado. será que eu fiz uma cagada? Exato, e na época eu lembro que a minha mãe... Meus pais sempre me deram força em tudo. Mas a minha mãe meio que teve a conversa comigo. Meu filho, tem certeza? Tipo, cara, tu tem um emprego bom. Tu tem meio que um emprego que todo mundo gostaria de ter. Tu cresceu na empresa. Aquela cabeça de, cara, tu trabalha numa multinacional, etc. O meu pai não. Meu pai já foi, caralho, meu filho, não tá feliz? Então vai. Tu tem a facilidade de ir, vai mesmo, caça teu rumo. Vai tentar a tua vida. Só que ele achava que eu ia pra Washington. Então, Aí quando eu falei, não, vou pra Califórnia, aí ele ficou meio puto na época. Ele, não, por que eu não entendo isso? Porque meu pai sempre foi muito... Qual era a diferença? Porque em Washington eu estaria com meu família? irmão. Em Washington é um lugar que seria mais fácil dele me ver. É mais perto, tá ligado? Eu estaria já com a minha família. Eu acho que no fundo era uma preocupação de eu estar longe, tá ligado? Sim. E eu falei, não, pai, mas eu quero morar em San Diego. Tipo, eu vou morar com meu irmão agora, mas meu objetivo é chegar em San Diego. E aí, beleza, fui pra lá morar com meu irmão. Cara, 3 meses passaram. Nada. Tipo, isso era novembro, assim. Eu cheguei lá início de setembro. Então, setembro, inteiro, outubro... meados de novembro, 2 meses e meio já.
não consegui emprego nenhum. Eu fiz umas entrevistas, mas era pra eu ser... Como é que é o nome daquela porra? Vendedor de seguro e não tinha salário. Era tipo comissão. Ah, tu vendeu, tu vai ganhar esse salário, tá ligado? Tu não vendeu, tu não... Ah, foda-se. E aí eu falei, cara, não vale a pena. Vou preferir continuar trabalhando. E aí na época eu falei, cara... Foi aí que eu comecei muito a mudar a minha cabeça. Porque eu era uma pessoa de reclamar muito internamente das coisas. Tipo, eu reclamava muito meu de, cara, tô infeliz, que saco, tô no trânsito, blá blá blá. E aí eu me vi numa situação que foi fora. Depois eu me peguei chorando uma vez e falei, cara, acho que eu fiz burrada na minha vida. Devia ter continuado na empresa. Tô aqui agora sem nada. Sim. E aí eu me peguei assim... Falei, cara, o que eu posso fazer hoje? Porra, eu tô gastando meu dinheiro que eu juntei, não tô achando nada. Naquela época, tava começando esse negócio meio de você ser motorista de Uber. Aí eu falei, beleza, eu de qualquer jeito ia comprar um carro, vim com o dinheiro pra comprar esse, vou comprar o carro, e aí eu começo a fazer Uber, que pelo menos não vou ficar rico, mas achar eu uma vou... solução em vez de mais um problema, né? Não era nenhuma solução, eu falei, cara, pelo menos eu vou fazer o Uber o suficiente pra eu... É uma solução momentânea porque... Pra eu pagar as contas que eu tinha, porque eu dava uma mão pro meu irmão na comida, às vezes fazia um mercado... Eu saía também, gasolina, blá, blá, blá. Eu precisava de um dinheiro, porque eu só tava saindo dinheiro, não tava entrando. Mesmo não pagando estadia aqui, só de sair pra comer fora e sair pra fazer baladinha aqui, tu gasta. Exato, exato. Então, eu ia fazer academia. Bom, eu tinha uns gastinhos assim, não era nada demais. E aí eu falei, faço Uber, pago esse gasto, não mexo no dinheiro. E aí fui fazer Uber, assim, na maior humildade mesmo. E foi muito maneiro, tá ligado? Foi uma parada que eu levava a sério, eu ia todo arrumadinho fazer o Uber. Eu tinha playlist de bossa nova. Não, fiz com amor mesmo. E foi maneiro fazer o Uber. Naquele momento da minha vida foi legal porque eu me sentia útil. Óbvio. Não dava tempo de eu ficar pensando, cara, tá tudo dando errado e tal. Sim. E aí, cara, uma vez, como eu tinha falado, eu expliquei o porquê que eu falei. E é engraçado aquele negócio que a gente, por ser espírita, a gente acredita que a gente tem, às vezes tem certos, não interferências, mas certas ajudas, né, do plano espiritual e tudo mais. E quando eu falei, cara, que eu conheci o Pantoja, eu falei, cara, tem que trabalhar com esse cara. Além de eu admirar muito ele foi uma pessoa que a gente ficou muito amigo. Eu tinha me aberto pra ele antes. Como a gente morava na Zona Sul, a gente ia e voltava do trabalho juntos pra economizar gasolina. E aí eu tinha contado pra ele meio que falou, cara, por que tu não pensa direito, fica na Ambev, daqui a pouco tu pode ser expatriado. Eu falei, não, cara, eu tô querendo ir logo, tô novo e tal. Aí ele falou, beleza. Ele sabia que eu tinha o planejamento de chegar na Califórnia. Sim. E aí um dia eu tava lá, em Washington, lá dirigindo Uber, nada rolando. Ele me ligou de volta. Ele me ligou assim, aleatoriamente, tá ligado? O Pantoja é meio aleatório. Me ligou. Às vezes ele me liga do nada. Você lembra que ele mandou uma mensagem? Cara, tô com saudade. 3 anos depois. Ele ligou do nada. E aí ele me ligou. E aí ele falou, cara, como é que você tá? Quero saber, blá, blá. Aí, pô, eu já conheci ele. Ficou quase minha família, porque a gente convivia mais no CDD lá na distribuição do que em casa. Eu falei, Pantoja, corta lá daí. O que tu quer falar, tá ligado? Ele falou, então, cara, lembra quando tu saiu pra ir pra mudar pros Estados Unidos? Eu saí do CDD, rolou uma mudança na administração da Ambev com a Anheuser-Busch aqui nos Estados Unidos, e eu fui chamado para ir trabalhar em Nova York. Então, meio que eu estou trabalhando aqui, só que não conto para ninguém está sabendo ainda, mas eu vou trabalhar na Califórnia, vou cuidar de todos os centros de distribuição da Califórnia, e porra, eu já trabalhei com você e tal, pensei, lá tá abrindo muita vaga, eu pensei que de repente se tu quisesse voltar para a empresa, eu não posso te botar lá, mas, tipo assim, tu pode fazer o processo seletivo, se tu chegar na parte final, que eles vão pedir a minha opinião a quem contratar, eu vou falar que eu contrataria você por eu já ter tido uma experiência maneira com você no trabalho. Falei, beleza. Aí fiz todo o processo seletivo. Pô, missão, hein? Cara, foi uma missão. E o processo seletivo daqui é não, similar foi bem, ao do Não, porque aqui eu comecei por baixo. Lá eu comecei num programa que você entra por cima, um programa de treinamento da própria empresa. Aqui eu comecei como vendedor, era uma vaga de representante de vendas da Ambev. Sim. Mas beleza, nunca tive problema com trabalhar e nunca tive... Eu acho que até de ter trabalhado de Uber, a minha mente, eu não tenho essa porra de status. Eu falei, cara, eu quero que pague minhas contas e é isso daqui que vai me fazer chegar no meu objetivo, que é chegar na Califórnia. De lá é só o começo, tá ligado? E aí eu falei, não, beleza. Fiz o processo seletivo, foi rápido, foi uma entrevista, um testezinho também. Só que aí, meu irmão, tinha o famoso teste de droga. Caralho, brother. Não que eu seja um drogado, gente, não é esse o caso. Mas eu sempre fumei uma maconha aqui e ali. Muito pouco, tá ligado? Só que, porra, eu cheguei e aí eu vi o teste, ia ter que fazer o teste de droga. A Califórnia ainda não era legalizado nessa época. Era legalizado medicinal ainda. Ah, tá. Só que aí, cara, eu cheguei e falei, porra, eu fumo muito pouco, sei lá, eu tava sem fumar há um tempo pouco, tinha mudado pra casa do meu irmão e tal.
Eu falei, não vai dar nada, tá ligado? Aí eu fui ler o teste do cabelo. O cabelo pegava, sei lá... Meses. Dependendo do tamanho que ele pega meses pra trás. Eu falei, puta que pariu. Só que eu falei, não, tudo bem. Fiquei lendo... Cara, eu me tornei um expert em entender o que acontece. Do teste. Tava tentando hackear o sistema de qualquer jeito. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu falei, porra... Cara, 6 meses pra trás, eu acho que não vai dar nada. Mas eu falei, pô, se eu perder essa vaga por causa disso. Aí eu entrei na Amazon. Sacanagem, né? Sacanagem. Falei, pô, vai ser uma bola fora muito grande minha, tá ligado? Eu não ia imaginar. Aconteceu, porque não tinha isso no Brasil. Aconteceu com o namorado, marido de uma amiga nossa. Aqui? Aqui. Que doideira. E ele usou o mesmo shampoo, não sei se é a mesma marca, mas usou o shampoo e com ele não funcionou. Não, eu lembro que na hora eu falei, cara, eu vou raspar a cabeça. Só que aí era pior, porque eles pegavam pelo teu corpo que guardava mais ainda o THC. E eu falei, fudeu, tá, beleza. Aí achei um shampoo milagroso, que até hoje... Será que muitas empresas ainda aplicam esse teste? Não, a própria Anheuser-Busch não aplica mais. Ela aplica o teste de droga, mas não pra maconha. Não. Tá, o que faz aplica pra aí, outras drogas. faz sentido, até porque, cara, a gente bem. dirige e tal. E aí, cara, eu fui fazer... Aí comprei, pedi o Expedite, lá chegou em um dia, porque eu ia fazer o teste daqui a 3 dias, sei lá. Aí as instruções tinha que lavar o cabelo, deixar com uma touquinha lá, sei lá, 20 minutos, esperando. E tu fez isso no teu irmão? Fiz o meu irmão, dentro do banheiro lá, e tinha que fazer assim, 30 minutos antes de fazer o teste. Porque era uma parada que o shampoo reagia com o teste pro teu cabelo não reagir, tá ligado? Tá. Aí fiz essa parada na mão de novo. Só que até hoje eu não sei se o shampoo funcionou, aparentemente não, né? Porque o teu amigo aí foi pego. Então, mas não sei se ele fez 30 minutos antes ou qual foi o lance dele. Até vou perguntar, fiquei curiosa. Então, e aí, tipo assim, eu passei de boa, sem problema, depois nunca mais fiz teste na Ambev, era meio que só pra você entrar. E aí comecei a trabalhar como vendedor e amarradão na Califórnia. E aí com ele ou não? O quê? O Pantoja tava... Não diretamente, mas assim, eu trabalhava num centro de distribuição e o Pantoja meio que via todos os centros de distribuição, tá ligado? Mas com ele, assim, meu irmão, não tem caô. O cara, ele vai te tratar mal do mesmo jeito que ele tratava os outros vendedores, tá ligado? Não é porque tu conhece ele que ele ia te aliviar. Não, pelo pior. Ele tirava mais meu couro porque se precisasse tirar, porque porque ele já me conhecia, tá ligado? E aí, cara, eu cheguei, foi meio que isso, tá ligado? Só que eu parei pra olhar pra trás depois e falei, cara, que volta que a minha vida deu. Você pensa e vê como tudo meio que tem que se encaixar pra fazer sentido, sacou? Eu falei, cara, se eu tivesse ido pro outro lado da coisa, se eu tivesse ido pra tesouraria, nunca teria trabalhado com ele, ele não se lembraria de mim. Aqui. Provavelmente não estaria morando aqui. Ou então teria sido um caminho diferente e eu não estando aqui, não teria você, né? Galera, ela pediu pra eu falar isso, tá bom? Ela falou que tinha que ter isso no vídeo, de qualquer jeito. Não, mas sério mesmo. Tudo faz... Não, e provavelmente não teria a Maria. Que hoje é o meu grande objetivo de vida. É fazer a Maria funcionar. Então, ó, tu foi de um food truck pra uma empresa de biquíni, quem diria? Eu sempre... Cara, então, eu acho que essa é a questão. Eu nunca soube qual profissão que eu queria ter, porque desde cedo eu sempre quis ter alguma coisa minha. Eu queria ter um bar. Eu acho que eu já contei isso quando a gente tava conversando. Que eu queria ter um bar, só que meu pai meio que tinha uns dogmas na cabeça dele, que tipo, não, só quem pode ter bar é filho de português. Porque português já vem de família e tal, e eu levei isso pra minha vida, tá ligado? E eu lembro quando eu era pequenininho, tipo, uma vez eu pedi pra minha mãe, isso eu lembrei outro dia, falei que eu queria montar tipo um camelôzinho assim, que eu queria vender pedra. Tinha umas pedras. Eu tinha um negócio com pedra. Minha tia uma vez fez aniversário também, eu embrulhei uma pedra e dei pra ela uma pedra daquela portuguesa do chão, tá ligado? Até hoje ela tem a pedra. Bonitinha. Mas eu acho que é isso, mano. Depois de 1 hora e 10 minutos, eu acho que eu queria, assim, contar um pouco como eu cheguei, né? Porque eu não tive a dificuldade que grande maioria tem de você chegar aqui, de você não ter visto, você não poder trabalhar, não falar a língua. Mas ao mesmo tempo... Acho que não poder trabalhar é a dificuldade da maioria. Não é porque é a língua que você acaba pegando, mas você não poder trabalhar legalmente é o que mais pega, né? Só que pra mim foi assim uma quebra de expectativa muito grande, porque eu achei que o caminho ia ser muito mais fácil. E na verdade não foi tanto, tá ligado? É porque eu tive essa dádiva do universo aí. É engraçado que tu saiu da empresa pro universo te botar na empresa de volta, de alguma maneira, pra... Não, aí foi quando eu comecei a acreditar um pouco nessa parada de universo, porque era uma coisa que primeiro que mesmo eu estando lá muito negativo assim no que estava acontecendo, porque não era o que eu planejava, eu tentava me manter positivo, tentava falar, não, cara, o que eu posso fazer aqui agora? É aplicar. Tô aplicando pra
posições lá, comecei a aplicar pra Washington também, enquanto isso, vou trabalhando de Uber, tô conseguindo levar minha vida aqui, tá ligado? E eu sempre tive o apoio dos meus pais. Eu sei que se tudo desse errado, não queria que desse errado. Engraçado, mas tu vem de um padrão de pensar muito nas suas decisões, Eu penso muito nas minhas decisões, muito. Muito, muito, muito. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque às vezes me põe muita dúvida. Aí a gente se complementa um pouco. Por isso que eu acho que às vezes dá bem certo, porque você é mais vamos fazer e eu sou calma aí, vamos pensar. Mas pra mim foi foda isso, porque as coisas como não aconteceram como eu tinha planejado, me fez mudar muito. Foi meio que com essa trajetória, quando eu cheguei na Califórnia, que eu comecei a trabalhar aqui, que porra, aí depois teve todo aquele negócio de mudar de casa e tal. Sim. Que eu cheguei, eu lembro que quando eu cheguei no meu apartamentinho que eu morava sozinho, eu falava, cara, aqui é o meu início, que é onde eu queria estar. Eu queria a minha independência, que eu não queria com meus pais mais. Eu tô na cidade que eu queria morar, comecei com um trabalho que eu tô curtindo. O Buba já tava comigo, falei, cara, meu cachorro tá aqui comigo. Então tava tudo assim, perfeito na minha vida, entende? Não tá não, porque não tinha eu. Naquela época tava perfeito, que eu nem imaginava que seria mais perfeito ainda. Pediu pra eu falar isso também. Linda, brincadeira de cora. E aí foi aí que eu comecei a enxergar a vida de uma ótica diferente, assim. De eu pensar, falar, caralho, quando você quer muito, as coisas acontecem, dá um jeito, tá ligado? Tu tem que querer muito. E é um sentimento que eu tento despertar em mim, porque às vezes eu falo que eu quero muito, mas eu ainda não sei atingir aquele potencial mesmo. Porque o teu pensamento te boicota. Exato, porque eu fico com muita dúvida, meu pensamento me boicota e etc. É o podcast que eu te mandei hoje também. Exatamente, porque... Tu ouviu? O quê? O podcast que eu te mandei hoje. Não ouvi, não. Não ouvi. Mas eu vou ouvir, tá na minha lista. Porque a concorrência não ouviu. Não, que isso, nem tem. Não ouvi porque eu não ouvi mesmo, porque eu tava ouvindo outros podcasts, mas amanhã eu vou ouvir ele. Eu geralmente gosto de botar de manhã pra ouvir. Mas aí foi isso, cara. E aí depois, assim, aconteceram as coisas do Buba morrer e tal, e tu apareceu na minha vida e aí completou outras áreas. Então, mas e aí a decisão do nosso casamento foi pensada, mas eu acho que foi uma das mais rápidas que tu teve também, assim, não? Foi muito rápido. Cara, então, eu acho que foi uma das decisões mais impulsivas que eu já tive na vida. É mesmo? Mas é porque são coisas que a gente não explica, né, amor? Não dá pra explicar, porque eu tava aqui e eu sempre assim, como a primeira vez que a gente se conheceu, eu te falei, eu nunca fui uma pessoa carente, eu curtia pra caralho. Ele falou no primeiro dia assim, ó, a gente se conheceu e aí ele falou assim, ó, não vou casar, não vou ter filhos, tô muito bem sozinho e é assim que eu vou continuar a minha vida. Falei, que isso? Eu deixava bem claro. Eu não gostava de iludir ninguém. Não é o que falam as más línguas. Não, eu sempre fui de boa, porque assim, realmente, eu curtia muito o meu lifestyle. Só que você foi uma pessoa que me despertou alguma coisa em mim. Ainda bem. Não, claramente, porque a gente casou, graças a Deus. E aí foi isso, aí me deu um desespero. E é engraçado, porque até hoje eu falo, cara, um dos meus maiores medos é perder Vanessa. Aconteceu alguma parada. Ele fala bonitinho. Não sei, porque às vezes a gente não vai pro México. Eu falo, não, amor, não quero ir pro México. Não quero cruzar a fronteira. México, ele morre de medo de sequestrar. Pra fazer tráfico de mulheres. Falou, não vamos pro México. E era um dos maiores medos. E o México aqui do lado, né? Uma hora. E aí foi isso que aconteceu. Por mais que a gente tivesse muito cedo, cara, foi o mais perto de um relacionamento sério que eu tive. E eu tava curtindo. E meio que coincidiu de ser uma vida nova. Não, mais perto de um relacionamento sério, não. Tu já tinha tido outras 2 namoradas. Mais ou menos. Não. Mas tu era mais novinho, né? Não, tô falando recentemente, no Brasil, mas isso aí já faziam 2 anos já. Tá, sim, tá, entendi. 3, que a última vez que eu tinha namorado já mais de 3 anos já. Tá bom. E aí foi o mais perto que eu tive um relacionamento sério recentemente e também coincidiu, eu já tava um pouco mais, eu digo até maduro, porque, cara, eu tinha comprado já esse apartamento aqui, tinha financiado esse apartamento aqui, então meio que era uma vida nova. A gente começou meio que, a gente se completava bem, a gente era uma boa companhia um pro outro. Não, foi bem leve o nosso começo. Já foi natural, a gente tá junto, tá ligado? Foi bem natural, eu trouxe minha escova de dente, eu fui botando tudo ali e pedi uma gaveta nova. Natural inteiro, né? Me enganou legal. Mas... E aí foi isso, tá ligado? E aí o Buba tinha morrido também, meio que a gente começou uma coisa nova. Meu filho. Eu tinha adotado o Otto, meio que a gente tava começando a família mesmo. Foi do zero, né? Uma parte e aí, até então você estudava, você era legal pra estar nos Estados Unidos, mas tu trabalhava ilegal. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque, cara, eu nunca pensei em casar. Realmente eu gostava de você, mas
Vamos ser sinceros, quem casa com um mês conhecendo a pessoa? Ninguém, né? Não, e se a gente estivesse no Brasil, a gente não teria Não jamais teria. casado. A gente casou porque as circunstâncias aqui são diferentes. Aqui as circunstâncias acabam acelerando o processo. O lance de tu não ter nenhuma família, não só por ele ter o documento, né, por ele ser cidadão americano, enfim, mas o lance de tu não ter família aqui, as pessoas que tu acaba convivendo, tu se apega de uma maneira muito diferente. Exato. E tu tem a tua vida mais independente. A ligação, eu acho, que tu cria é muito dependente da pessoa, porque é o que tu tem, né? De mais próximo. De mais próximo. É o que vira a tua família, são seus amigos, teu relacionamento, tudo mais. E aí foi num dia que você tava... Eu nunca tinha me pensado que eu poderia te perder. Porque eu falava, não, beleza, eu trabalho e tal... Só que aí foi um dia que tu foi... E eu tinha meu visto de boaça, porque eu tinha meu visto de estudante, então eu não tinha nenhum problema. Só que aí teve um dia que você foi trabalhar e meio que teve um policial lá, teve uma blitz. Não foi isso. Foi um dia que eu trabalhava no Cato e eles me pagavam em cheque. Eu sempre descontava no banco, que já não é legal, porque é cheque meio que track pro meu nome, né? Mas tudo bem, eu colocava ali e descontava no banco normal, mas naquele dia eles me pediram meu passaporte. E eu não entendi, e eu fiquei tipo assim, por quê? Nunca me pedem, mas dela não, preciso conferir o teu passaporte. Aí eu voltei pra casa, tua casa, né? Aqui. Meio tipo, por que será que aconteceu isso? E a gente ficou com aquela pulga, mas tipo assim, nada muito... Mas aí foi a primeira vez que me deu tipo, um sentimento, caraca, porra, posso perder ela, tá ligado? Por uma besteira. Porque casamento a gente meio Mas eu acho que a gente nunca tinha falado, nem tocado no assunto de casamento. Não, a gente não teve nada, tanto que foi meio que do nada que eu te pedi em casamento. A cara meio bem. Eu lembro que eu falei, cara, tipo, sabe, se eu tenho a condição da gente casar e ela poder ficar aqui legalmente, é uma garantia que eu nunca vou perder ela por uma parada idiota dessa. Porque, imagina, eu tava felizaço com a minha vida aqui na Califórnia, tava curtindo você pra caralho, te amava já, eu acho, mesmo que fosse cedo. Nunca tinha falado ainda, mas acho que eu já te amava. Acho. E aí eu falava, pô, vai que dá alguma merda, ela é deportada pro Brasil. Porra, acabou a minha chance de poder ter um futuro com ela. Eu não ia querer mudar pro Brasil. Talvez tivesse que mudar, se quisesse ficar junto com você. E aí abandonar todo o meu projeto que eu tinha feito de vida aqui. Por simplesmente eu não querer ter um título de casado. Eu encarava assim naquela época. Um título de casado. Eu falei, não, beleza, vamos casar e tal. Só que aí, meio que o processo você vai se dando conta, né? Que realmente tá casando. Eu te amava. E aí você... Eu acho que eu encarei o casamento mesmo, desde o início, muito de casamento. De tipo, cara... Mais do que eu. Mais do que você até. Bem mais do que eu, porque eu tinha uma cabeça muito imatura de quando a gente brigava, de bagagens que a gente traz de outros relacionamentos assim, né? Eu tinha uma cabeça muito imatura de quando a gente brigava, falava, então acabou, vou sair. Até que um dia tu me puxou pra conversar. Eu falei, olha só, tipo, a gente casou. A gente não tá namorando, tá ligado? Tu fica falando essa porra o tempo todo, não é assim. Se a gente casou, a gente tem que estar disposto a consertar as coisas. Então vamos ver porque a gente tá brigando e tal. E aí a gente começou a encarar diferente o casamento. Mas normal. Um amigo meu também que casou agora perguntou, como é que você acha que as coisas ficam e blá blá blá, que ele tava tendo uns atritos no início. Eu falei, a gente teve muito atrito no início. Especialmente da minha parte, de que eu era muito ciumenta. E é engraçado, porque namoro pra mim sempre foi ao contrário. No início era muito bom e depois ia começando a ficar chato, tá ligado? Nosso casamento não foi ao contrário. Pra gente foi ao contrário. No início foi mais difícil de adaptação, porque tu tá morando com uma pessoa. Mas também foi mais difícil de adaptação, porque a gente se conhecia há 2 meses quando a gente casou. Também. 2 meses e somos duas pessoas muito diferentes. Então a gente se conhecia há 2 meses, casou, veio morar junto e viveu uma vida de casamento real, de conta, de dinheiro junto, de tudo, de tipo, pegar junto. Então ali eu que era uma coisa que os dois nunca tinham vivido. Né? Mas aí é engraçado olhar pra trás e pensar, se a gente passou dali, meu filho, a gente passa de qualquer coisa. Então, porque foi melhorando cada vez mais o relacionamento. A gente foi sendo mais, brigando por coisas necessárias cada vez menos, tipo, sendo mais companheiro. O sexo, paixão, tudo continua a mesma coisa, tá ligado? Não é uma coisa também que às vezes você fica com medo de se perder. Não, mas safadinha. Porque a gente conversa muito abertamente sobre tudo, acho também. Acho que isso é uma chave pra gente dar certo, assim. A gente não... Tu aprendeu muito isso, a falar. O César sempre foi uma pessoa de guardar muito. E eu sempre fui uma pessoa de falar muito. Então, eu acho que isso tu aprendeu um pouco comigo, de colocar pra fora na hora que não tá legal, que não tá ruim. Não ficar acumulando também, né? Porque eu acumulava demais. Eu era difícil de falar, tá ligado? Bom,
Tá, papo pra outra hora. Tá, porque aí já exatamente. tamo em Vamos minuto e deixar. 20. Próxima Um vez, minuto não, uma quando hora. não tiver convidado, eu volto aqui e a gente fala mais um pouco. A gente fala só de casamento e relacionamentos. Galera, mais uma vez aí, acredito que vocês chegaram a 1h20 desse papo. Pô, vocês têm que ter gostado. Que vocês tenham Foi gostado interessante, bastante. Chuca, a tua história é linda. Eu morro de orgulho mesmo. Tá bom, galera. Se vocês chegaram até aí, por favor, se inscrevam. Mandem o vídeo se vocês acharem interessante pra alguém, tá ligado? Que vai curtir, sininho de notificação. Comentário. E assistam os outros vídeos também, likes. porque tem. Hoje fui eu, né? Que pode, de repente, perto dos convidados pode ser um pouco sem graça. Mas, cara, semana passada teve PH, do Pagode PH, teve a Anissa contando também de como ela começou a marca de biquíni dela. Teve Amor, começou um business super inovador aqui na cena de brasileiro e na cena dos Estados Unidos mesmo. Bem legal. Então, assim, assistam aí, mais uma vez, valeu!